Tudo bom? Então vamos continuar aqui nosso estudo de lesão corporal. Falta agora a gente fazer referência à lesão corporal gravíssima em que resulta aborto. Qual que é o dado importante neste inciso? Lesão corporal gravíssima que resulta aborto. Esse crime só é compatível com o préter dolo. Igual lá na lesão corporal grave, quando resulta perigo de vida. O perigo de vida eu não posso querer. Ele tem que ocorrer quando eu pratico o crime de lesão corporal apenas e tão somente por culpa. Então, o inciso do perigo de vida, e agora nesse que nós estamos estudando aqui, só é compatível com o préter dolo. Em apertada síntese, vale dizer: dolo no antecedente e culpa no consequente. Dolo na lesão e culpa no aborto. Dolo na lesão e que resulta perigo de vida, culpa no perigo de vida. Porque se eu quiser o perigo de vida, muda até a adequação típica, muda até o tipo penal. A pessoa vai responder, porque se eu quero o fim da vida, ceifar a vida do outro, vai ser crime de tentativa de homicídio. Aqui, se eu quero o aborto, vai ser crime de aborto, que nós já estudamos, desde o artigo 124, 125, 126 e 127. Para que seja lesão corporal que resulte aborto, então, em conclusão, é preciso que o aborto ocorra por culpa. Então, esse inciso que estamos estudando, repetindo, sem ser cansativo, mas porque é importante registrar isso, é punido somente a título de préter dolo. Pessoal, uma questão. Eu falei en passant, falei de passagem, mas aqui é importante repetir. Lesão corporal simples do artigo 129 caput é possível tentativa, porque nós aprendemos o iter crimine, cogitação, penso, vou bater nele, atos preparatórios, preparo o soco, a paulada, inicio a execução, sou impedido por alguém e não faço, é tentativa de lesão corporal simples do caput do artigo 129. A pergunta é aqui: é possível tentativa de lesão corporal grave ou gravíssima? Resposta: sim, é possível. Por quê? Exemplo: eu pego um ácido para jogar no teu olho e digo: vou te cegar, vou te lesionar. O meu ânimo é de ofender a tua integridade física, inclusive te cegar. Te jogando o ácido no rosto para te cegar, você desvia, não acerta. Ou alguém segura meu braço e eu tento e não consigo. É tentativa de lesão corporal gravíssima, porque eu queria te cegar. E nós vimos que a perda ou utilização de membro, função ou órgão é lesão corporal gravíssima. Inclusive, nós vimos que lesão corporal gravíssima é crime hediondo. Então, é possível tentativa de lesão corporal gravíssima. E de lesão corporal grave também. Se eu pego um prego, põe na mão e falo, vou te cegar um olho. Nós aprendemos que isso é lesão corporal grave, se consumar. Mas se eu não consumo, por circunstâncias alheias à minha vontade, será o quê? Lesão corporal grave tentada e não consumada, porque eu não consegui te cegar um olho, tá certo? Então, tanto a lesão corporal grave do parágrafo 1º, quanto a lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º, nós podemos concluir que também é admissível a tentativa dentro do iter criminis, que nós sempre lembramos, cogitação, atos preparatórios
início da execução e consumação. Quando é tentado? Quando eu inicio a execução nesse caminho do crime, iter criminis, é itinerário do crime, quando nesse itinerário do crime eu não consigo a consumação. Por quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Assim, em conclusão, nesse tópico, tanto a lesão corporal leve do caput como a lesão corporal grave e gravíssima são admitidas as formas de tentativa. Tá certo, pessoal? Pessoal, fazendo uma interseção agora aqui, um parênteses, mas necessário e importantíssimo nesse momento do aprendizado de vocês e de nossa modesta e deslustrada aula. Foram vetados do pacote anticrime alguns parágrafos, alguns artigos, e que voltou ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República e, portanto, sancionou também esses que antes eram veto e que agora é lei vigente no Brasil. Tudo decorrente do pacote anticrime. E a primeira modificação importante, inclusive que diz respeito ao que estamos aprendendo desde o começo do semestre, se refere à inclusão da qualificadora com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que praticamente foi com o objetivo de tornar qualificado o homicídio, do artigo 121, incluiu o inciso 8, qualificou o homicídio. Agora por quê? Praticamente pelo uso do fuzil. Então, pelo meio empregado. O que nós aprendemos? Que é uma circunstância objetiva. Então, nós tínhamos lá 7 incisos, foi incluído o 8º. Então, nós aprendemos. Pagou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, motivo fútil, traição, emboscada, tal, incluiu o feminicídio, incluiu a proteção aos agentes de segurança. E agora o inciso 8, né, que incluiu a qualificadora quando se usa um instrumento para praticar o crime, arma de uso proibido ou restrito. E é praticamente para punir aqueles que matam através de fuzil, que ceifam a vida alheia através de fuzil. Não pode ser confundido com arma de grosso calibre. E o que vai dizer se é arma de uso proibido ou restrito? As normas aplicáveis à espécie e com relação ao instrumento de crime, a perícia, para deixar bem claro que aquela vítima foi vítima de fuzilamento. Então, aproveitando esses momentos para trazer atualidade, contemporaneidade, que é muito importante da lei vigente, os crimes contra a honra, nós vamos aprender, e é comigo que nós vamos estudar, nós vamos aprender o que são crimes contra a honra, tem 3, calúnia, injúria e difamação. Então, nós vamos aprender, então, fulano me caluniou, quando fulano praticou uma injúria. Então, nós vamos aprender, e é isso que o estudante de direito tem que aprender. O que é injúria, o que é difamação e o que é calúnia. Mas isso para um momento posterior. O que nós vamos aprender hoje é porque teve a modificação do pacote anticrime e é importante vocês já registrarem. Agora, tem como majorante o triplo da pena se for praticado através de redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais, por questão de processo penal, de prova, de se provar quem cometeu o crime contra a honra, mas nós sabemos que ali virou meio que um território, uma terra sem lei, né? Isso não é bom no Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que, vamos falar um território sem lei, lá o faroeste americano, onde vigorava a lei do mais forte e não havia lei para ali pacificar as relações entre os indivíduos em sociedade, nós podemos dizer que é um faroeste verbal que ocorre pelas mídias sociais, ou escrito.
e pelas mídias sociais, então agora tem o triplo da pena. O legislador visa aí conter as linguagens ofensivas às honras alheias. Por quê? Podemos dizer assim, está demais. As pessoas não estão tendo limite nas redes sociais para respeitar as outras pessoas, respeitar a personalidade das outras pessoas, a honra das outras pessoas. Daí a sanção penal do triplo da pena, objetivando a pacificação social nesse caso. Uma modificaçãozinha aqui importante é do Código de Processo Penal, mas eu não vou deixar passar em branco e falar para vocês, é a obrigatoriedade de que a audiência de custódia seja presencial e não virtual. Agora, está suspensa essa questão e discutível por conta da pandemia, mas esperamos todos que essa situação patológica anômala, anormal, se supere e nós devemos continuar a vida no máximo possível, como era antes, mas no caso da audiência de custódia, vai valer a lei de que é obrigatória a audiência seja realizada de forma presencial. Por que isso? Presencialmente, ali na sala das audiências, o juiz pode sentir o réu, quem ele é, para poder melhor analisar se ele deve ter ali uma prisão, né? Ou se pode se dar liberdade para que ele aguarde o julgamento do caso em liberdade. Também está em vigor no Brasil, porque foi derrubado o veto do presidente, duas mudanças essenciais na lei de execução penal. Agora, o condenado por crime com violência grave contra a pessoa será submetido a exame de DNA. Uma observação importante é que esse exame não poderá ser usado como prova. E realizada a identificação, esse exame não poderá ser guardado em um banco de dados. São essas questões importantes trazidas na execução da pena. Na execução da pena também, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que vocês vão ter oportunidade de estudar, uma vez que vocês estão no terceiro ano, acrescentou o texto da lei que a falta grave tem como consequência, então a pessoa está presa lá num sistema penitenciário e ele pratica falta grave. Vocês vão aprender que tem os comportamentos que o preso deve ter na penitenciária, os direitos e os deveres. Ele infringindo lá um dever, comete uma falta grave, tem o que é falta grave. Se ele cometer falta grave, aí ele perde o direito a um atestado de bom comportamento. Mas por que isso, professor? Estou no terceiro ano, não estou entendendo nada. A lei de execução penal é assim, é o acompanhamento do preso lá no sistema penitenciário. E ele tem direito de progressão de pena, do regime fechado para o regime semiaberto, até atingir o regime aberto durante aquele período de pena. E cumpre-se um sexto aos crimes, vamos dizer, entre aspas, mais simples, aos crimes mais graves. Aplica-se a lei dos crimes hediondos, você tem que ter um requisito objetivo de mais tempo para conseguir a progressão, tá certo? Então, veja bem, no momento que você pratica uma falta grave, agora está inserido, porque era a jurisprudência que dizia, agora está inserido na lei que você perde o direito do atestado de bom comportamento por 1 ano. Mas, professor, e se a pessoa for condenada com prazo menor de 1 ano? Penso que aí a solução será um exame criminológico, uma perícia para ver se, apesar daquela infração que o preso cometeu, se ele poderá progredir da pena ou se devemos fazer uma proporcionalidade, porque a lei diz que é por 1 ano, mas e se a pena for de menor que 1 ano? Se ele ficar por 1 ano, não é compatível, fere o bom senso. Se ele ficar 1 ano sem direito à progressão, já que a pena dele é 1 ano, então ele vai cumprir toda ela no regime fechado. Isso não é compatível com os direitos humanos e a Constituição brasileira e os direitos fundamentais da pessoa humana não aceita essa interpretação de que ele fique 1 ano sem direito à progressão. E
por fim, encerrando esses comentários da mudança do pacote anticrime, encerrando também nossa aula, a modificação legislativa importante é a da captação ambiental, pois agora ficou decidido que é possível, dentro da residência do investigado, a captação ambiental, desde que a polícia não tenha instalado aquele dispositivo, da captação ambiental, durante a noite, durante o período noturno. Então, trazendo para vocês e atualizando com essas modificações legislativas, e voltaremos na próxima aula, agradecendo vocês, e vamos estudando aí durante esse mês, que já no começo do mês teremos as nossas provas e encerraremos nosso final de bimestre, o que é muito importante. Um abraço a vocês.